Seja muito bem-vindo, pequeno Buda, Namastê. Trago aqui um conteúdo inédito para você. Em cima da árvore da Cabala, em cima da Sefirás, eu trago esses códigos secretos para que você possa potencializar de uma forma positiva as energias do seu dia, da semana. Tá? Vamos conversar sobre a energia de hoje, o dia 15/7/2025, que já traz logo uma pergunta aí na lata. Você está sendo uma represa ou um rio para a prosperidade em sua vida? E aí eu tenho o furacão do dia e a dica zen. O furacão desse dia está sobre a regência da Sefirah Hesed, que é a contração pelo medo. É a voz da escassez sussurrando que você precisa guardar, acumular, não gastar, não investir. Essa contração, meus pequenos Budas, bloqueia totalmente o fluxo universal. A prosperidade é o movimento, né? E se você está preso, aí você está estagnado. E qual é a dica zen que eu trago para esse dia 15? É a oportunidade luminosa de encarar a generosidade de multiplicar. O convite do dia é entender que o universo funciona por fluxo. Para o novo entrar, o velho precisa sair. Ser generoso hoje não é sobre perder, é sobre sinalizar ao universo que você confia realmente aqui, no fluxo, que você sabe que é merecedor de parte dessa abundância. E tudo vem, tudo vem. Vou deixar uma pergunta para que você possa aqui refletir. De que forma pequena e genuína eu posso ser um canal de generosidade hoje para abrir os meus caminhos? Não retenha, não retenha. Preste atenção em tudo na sua vida que você está segurando muito. Tá? Às vezes quando a gente segura, a gente não permite que o novo entre. Eu vou trazer aqui um cristal de poder para o seu aliado hoje. Para ser seu aliado é o citrino. Tá? Essa pedra incrível, mantenha ela por perto. Ela traz a energia do sol, da expansão, da prosperidade, ajudando a dissolver o medo da escassez. Tá? Uma alquimia natural para você. Folhinha de louro, todo mundo tem em casa, não é? Coloca no feijão, no arroz. Queime uma folha dessa. Visualize seus caminhos se abrindo e repita: eu sou um canal de fluxo e abundância. Eu sou um canal de fluxo e abundância. Vou deixar com você a lição de hoje e vamos para o próximo dia. A prosperidade não entra em mãos fechadas. Ela flui por canais abertos. Depois de abrirmos o fluxo, a energia de quarta-feira virá para nos perguntar para onde nós, estamos direcionando toda essa força. E aí nós temos o furacão do dia, que diz: prepare-se, pois o desafio desse dia, com a energia de Gevurah reverberando, será a dispersão de toda a energia. Você poderá se sentir puxado por 1000 direções, sabe? Sua mente irá querer fazer tudo ao mesmo tempo e o risco é chegar no final do dia com aquela sensação de ter corrido uma maratona sem sair do lugar e totalmente desgastado. Nós temos o Zen a ser aplicado nesse dia. A grande oportunidade será usar a disciplina de proteger o sonho. Gevurah te emprestará sua espada de luz, não para punir, mas para podar e transformar. Quarta-feira será o dia de cortar os excessos, silenciar as notificações, de dizer não para o que não te alinha à sua meta principal. A disciplina será a sua maior aliada para canalizar o rio de prosperidade. Preste atenção. Eu deixo essa pergunta para a sua reflexão. Qual distração ou hábito eu posso conscientemente eliminar para dar mais força ao meu objetivo principal? É uma pergunta que você deve fazer
a si mesmo o que está consumindo a sua energia, o que você não consegue dizer não e precisa sim colocá-lo como um ponto principal. Eu deixo aqui um cristal de poder. Utilize o olho de tigre no seu bolso ou na sua mesa. É um poderoso cristal de foco, discernimento e proteção contra energias dispersivas. Eu mesmo costumo usar aqui como uma pulseira. E uma alquimia natural. Quando estiver mais tranquilo, na parte da noite, prepare um banho de arruda. Aplique do pescoço para baixo. Essa erva é poderosa. Peça que ela corte todos os laços energéticos com a procrastinação e a dispersão, limpando o campo para que você tenha foco para o próximo dia. E lembre-se, pequeno Buda, disciplina não é o que você faz, é o que você decide não fazer. Prepare-se para ter foco naquilo que é necessário. Vamos lá, pequeno Buda, para o código secreto. Inspirações para o dia 17/7/2025. E se eu te dissesse que a energia deste dia não vai querer saber o que você vai fazer, mas a partir de qual lugar você decide fazer? Pois é, pequeno Buda, vamos lá. O furacão desta quinta-feira. Estejamos atentos, pois o desafio é sob a luz da Sefirah Tiferet. Será o vazio do sucesso sem conexão com o propósito. Você pode se pegar agindo daquela forma mecânica, focado apenas nos resultados e sentir aquela certa melancolia, sabe? Uma falta de brilho. Se isso acontecer, é a alma sinalizando que está desconectada da ação. Preste atenção nisso. E aí nós temos a dica Zen no meio do furacão. Dia 17, a oportunidade sagrada de buscar a prosperidade que vem da alma. Tiferet é o sol interior, o ponto de harmonia e equilíbrio. O convite será simples. Antes de cada tarefa, respire fundo e pergunte ao seu coração como podemos fazer tudo isso juntos. Traga a beleza e uma verdade de querer sincera para o processo. A prosperidade que permanece é aquela que nutre a sua essência. Afinal, você é um ser divino e espiritual. Deixo aqui uma pergunta de reflexão. Qual ação do meu dia eu posso transformar em um ritual de beleza e presença, ao invés de uma mera obrigação cheia de reclamações e de desgosto? Pergunte a si mesmo, pequeno Buda. E aqui eu vou te passar algumas ferramentas energéticas para ajudar nesse dia. Um cristal de poder. Deite e coloque um quartzo verde ou rosa no seu peito. Peça que ele harmonize seu chakra cardíaco, preparando para agir a partir do amor e da verdade. Qualquer uma dessas duas pedras vai te fazer muito bem. E agora uma alquimia natural. Prepare para a noite deste dia um chá de manjericão. Essa erva equilibra o coração e atrai prosperidade com amor. Beba com a intenção de alinhar suas ações com o seu propósito. Procure utilizar de ervas frescas, tá? Sempre que eu estiver falando aqui são ervas frescas. E lembre-se da lição. Sua alma não negocia propósito. A prosperidade real floresce a partir dela. Prepare-se para agir com o seu coração. Sinta, manifeste. Sextou! Vamos lá para o dia 18/7/2025. Sexta-feira é o dia do teste final da nossa semana hiper mega produtiva, hein? A energia vai nos perguntar: o seu desejo é maior do que o seu cansaço? E nós temos o furacão que vai nos testar aqui na sexta-feira.
A energia da Sefirah Netzach traz o desafio que será a exaustão antes da linha de chegada. A sexta-feira chegará com aquela impaciência, aquela dúvida. A sua mente irá dizer, deixa para segunda, procrastina. Essa é a sombra da persistência te testando. Preste atenção. E aí agora eu venho com a minha dica zen. Zen no meio do furacão. Sua grande vitória estará em encontrar a paixão que sobrevive ao cansaço que te coloca para baixo. Netzach é a força da emoção que nos leva até a vitória. O convite para amanhã não será lutar contra o cansaço nessa sexta-feira, mas para que você possa transcendê-lo. Reconecte-se com o desejo ardente, presente no seu coração. Deixe que ele seja o seu guia, o seu combustível. A vitória de sexta-feira será para quem não desiste, para aquele que não joga a toalha. Eu vou deixar a seguinte pergunta para que você possa refletir. Qual é a emoção e o sentimento de vitória que nós podemos evocar quando o cansaço bater? O que te move? O que te impulsiona? Qual que é esse combustível? Pergunte-se, reflita sobre isso. Vou trazer aqui algumas ferramentas poderosas para esse dia. Um cristal, separe uma cornalina. Cornalina é aquela pedra meio cor de café com amarelo, que ela vai te dar um suporte incrível. Esse cristal é fantástico, é pura energia, coragem e motivação. Vai te dar aquele gás extra para cruzar aquela linha de chegada na sexta-feira. Tá? E outra dica importante, uma dica natural, acenda um incenso de canela. A canela é uma especiaria incrível da vitória, do sucesso, da paixão. Peça que ela reaqueça a sua motivação. Lembre-se da mensagem, hein? A vitória é a paixão que combateu e sobreviveu à exaustão. Não jogue a sua toalha facilmente. Seja firme. E vamos agora para o dia 19/7/2025, sabadão, começa o nosso retiro de final de semana. Não é por isso que devemos deixar o autocuidado de lado e deixar a peteca cair, hein? A primeira energia que nos convida a fazer uma faxina do nosso estado mental. O dia está propício para mergulhar profundamente em si mesmo. Esteja preparado, embora seja sábado, né? Mas vamos dar continuidade no processo, hein? Estão prontos para encontrar a paz verdadeira nesse dia? O furacão do dia 19 de julho está na vibração da Sefirah Hod. Será a desonestidade intelectual. Fique atento, atenta à tendência da mente de criar histórias para justificar aquele sentimento, sabe? De evitar o desconforto. Esse ruído mental é o maior inimigo do autocuidado, do descanso consciente e das relações verdadeiras. A dica zen no meio do furacão que eu te dou está na oportunidade. Tá? Na oportunidade desta energia de cura para que você possa encontrar a verdade que possa pacificar a sua mente, os seus pensamentos. Pode te dar a clareza para olhar para os seus pensamentos e sentimentos com total honestidade, coisa que muitas vezes falta para a gente. O convite é praticar o autocuidado através de um diálogo honesto consigo mesmo. Pegue um caderno ou apenas sente-se em silêncio e meditação e pergunte-se: o que é verdade para mim agora? A clareza mental que virá disso será o seu maior presente que você vai ganhar. Pergunte-se: qual verdade sobre meus sentimentos ou sobre uma situação eu tenho evitado? O que eu não estou querendo ver? Se estiver preparado para a resposta, ela virá para você. Use-a com sabedoria, tá? Mas seja honesto ao perguntar. Honesto consigo mesmo. Honesto com
dos seus guias espirituais, pergunte, deixe com que a resposta ressoe para você. Um cristal de poder é a sodalita, tá? Essa pedrinha azul aqui, a pedra da lógica, da clareza mental, da comunicação honesta consigo mesmo. Deixa por perto nesse dia. Você pode ter pulseiras da sodalita, colares, ou um simples cristal desse. Tá? E uma dica de alquimia natural que eu te dou: faça um escaldapés com hortelã, ou prepare um chazinho com uma erva fresca. A hortelã é fantástica para limpar assim, o seu campo mental, trazer clareza para os seus pensamentos. Mas lembre-se de colocar a sua intenção quando estiver preparando o chá. Tá? Não esqueça da lição que a paz que você procura está na verdade que você evita. Prepare-se para separar ilusão da realidade. Domingão, 20/7/2025. É o dia em que a energia nos convida para parar de nos preocuparmos com o futuro e começarmos a criá-lo. Está pronto para sonhar? Me diz aí. O furacão desse dia, desse domingo, está sobre o véu da Sefirah Yesod. Será aquela angústia de domingo, aquela ansiedade que emerge do nosso inconsciente, trazendo à tona medos e padrões sobre o trabalho, dinheiro e os desafios da semana que estão por vir. Nem chegaram ainda, né? É o medo do desconhecido se manifestando, ao mesmo tempo nos conectando aos medos enraizados do passado e às crenças limitantes que nós trazemos aí, já enraizadas em nosso ser. Inclusive falo muito sobre isso aqui nesse livro. Agora, a dica Zen, né? O Zen que devemos trabalhar em nós mesmos nesse dia. Use o seu maior poder, a sua imaginação, como um fundamento divino. E Yesod é o portal para o inconsciente e o motor da manifestação. O convite para o dia 20/7 é transformar a preocupação em intenção, em algo positivo. Use o seu descanso consciente para visualizar e sentir a semana que você deseja criar. Lembre-se da sua imaginação como um poder divino. Você será o arquiteto, o construtor da sua realidade. Você é um co-criador. Eu deixo aqui a seguinte pergunta para a sua reflexão. Qual é a imagem regada pelo sentimento que eu quero que seja a fundação da minha próxima semana? O que você imagina para a sua próxima semana? Lembre-se que a semente está em suas mãos. Você possui esse poder. E eu trago para você agora algumas ferramentas energéticas para esse dia. Um cristal de poder. Você pode colocar uma ametista, essa pedra roxinha, no seu terceiro olho, na testa, por alguns minutos antes de dormir. Feche os olhos, sinta. Ela acalma a mente, afasta a ansiedade e abre os portais da intuição e da imaginação criadora. É uma pedra que tem o poder de transmutar. Vai pegar aquele pensamento nebuloso e transmutá-lo. E uma alquimia natural, prepare um chá de camomila. Todos gostam de um chazinho de camomila, né? A camomila vai te acalmar, para que você tenha uma boa noite de sono, se prepare aí para sua segundona. Beba com a intenção de ter o sono reparador e criativo. Lembre-se da poderosa lição desse dia. Sua próxima semana é construída sobre os sonhos que você sonha hoje. Sonhe bem. Sonhe bem. Chegamos no dia 21/7/2025, o início da sua semana, segunda-feira. Então, depois de sonharmos tanto ali no domingo, né, na nossa semana com a Sefirah Yesod, a energia de segunda-feira nos levará ao ponto inicial de toda a criação. Vamos conversar sobre como receber a faísca divina que dá início a tudo neste momento.
o furacão deste start de semana, hein? Prepare-se, pequeno Buda, pois o desafio está na vibração altíssima da Sephirah Keter. Será a paralisia do potencial infinito. Ao acordar na segunda-feira, vocês poderão sentir aquele peso de todas as possibilidades, de tudo que poderiam fazer, sabe? Essa vastidão, se não for bem direcionada, se você não direcionar essa energia, esse potencial, pode gerar aquela ansiedade, aquela paralisia, assim, a sensação de não saber qual o primeiro passo dar e ficar igual aquele cachorro louco correndo atrás do próprio rabo. Então, mentalize. Agora vem a dica Zen no meio do furacão para o início dessa semana. Está na sua oportunidade sagrada de encontrar a força da primeira semente. A Sephirah Keter é a fonte, o ponto de luz antes da criação. Está lá no topo da árvore da vida. O convite não é planejar, mas intencionar. Será um dia para se conectar com o silêncio e pedir: fonte criadora, qual é a única e mais importante intenção para a minha prosperidade essa semana? A primeira ideia clara que surgir será a sua semente de luz. Todo o seu foco será em proteger e nutrir essa semente. Faça a sua parte. Lembre-se que prosperidade não é só dinheiro, é tudo o que acontece de uma forma equilibrada. Reflita, pequeno Buda. Se eu pudesse começar minha semana com uma única intenção pura e cristalina, qual seria ela? Qual é a sua intenção? Não se trata daquilo que o seu ego quer. Se trata daquilo que a sua divina presença está te apontando. Está te direcionando para um caminho, mas você tem que ter clareza, acalmar os seus pensamentos para que você possa escutar. Aproveite para meditar. Algumas ferramentas de poder que eu te dou, um cristal para esse início de semana, para essa segunda-feira. Durma com um quartzo transparente perto da sua cabeça. Ele é um mestre de luz branca, ele vai amplificar, tá? A energia da sua coroa de Keter. E uma alquimia natural. O seu ritual de preparação hoje à noite é acender um incenso de olibano. O olibano tem uma fumaça sagrada, né? Eleva a vibração, limpa o campo mental e abre aquele canal direto com a sua supraconsciência. Aí você vai poder ficar calminho, mais zen, para receber todo aquele insight. E lembre-se da maior lição. Qual é a sua intenção para esse dia? Tem que ter intenção para todos os dias, né? Gente, eu vou ficando por aqui, pequeno Buda. Se esses códigos secretos elevar a sua consciência, e se você quiser mais conteúdos como esse aqui que eu estou te apresentando, escreve ali, eu quero mais códigos nos comentários. Deixe o seu comentário, é muito importante para mim. Curta, salve esse vídeo para que você possa ir consultando aí durante a sua semana. Tá, e conheça o livro. Conheça o livro Zen no meio do furacão. Tem ele em formato e-book, impresso. É um livro incrível. Todos gostam muito. E bora manifestarmos juntos essa nova semana, hein? Até uma próxima, pequeno Buda. Namastê. Namastê. Muita luz para você.